Infra apresentar desafios e oportunidades para o financiamento verde. Nesta sessão, discutiremos como mecanismos financeiros inovadores podem viabilizar projetos sustentáveis no setor de infraestrutura e transporte, explorando caminhos para ampliar o acesso a crédito, fortalecer instrumentos verdes e atrair investimentos alinhados às metas de descarbonização. Este debate busca conectar atores públicos e privados em torno de soluções que impulsionem a transição para uma economia de baixo carbono. Convidamos ao palco para o debate Rony Glanzman, CEO do Movinfra. Paula Tagliari, gerente consultiva da Rumo. Felipe Borim, superintendente de infraestrutura do BNDES. E Ana Patrícia Lira, diretora-presidente da ANP Trilhos. Acho que o Rony pode coordenar os debates. Está aberto. Abra o amarelinho. Número 1. Isso. Olha lá, agora sim. Muito boa tarde a todos, né? Já quase caminhando aí para o finalzinho de tarde. Queria primeiro agradecer aí mais uma vez a CNT, né, por essa parceria, né, Movinfra, CNT e demais associações. É um prazer e uma honra estar aqui. Nós vamos falar de um tema que parece um tema complicado, mas ele é um tema especialmente importante quando a gente fala de descarbonização, como a gente, né, acabou de sair aqui do inventário de descarbonização do setor, e também da parte de mitigação, da parte de adaptação das nossas infraestruturas. Por que é importante? Porque nós vamos falar de dinheiro, nós vamos falar de financiamento. Parece um tema árido, parece um tema difícil, um tema pesado, mas vocês vão perceber que não é nada disso. A gente vai conseguir tentar explicar de maneira muito simples e muito objetiva quão importante é a gente ter recursos para poder fazer esses investimentos. Só para vocês terem uma ideia, vou até botar meu óculos aqui para eu não errar os números. O setor de infraestrutura, especialmente de transportes, nós estamos batendo recordes de investimentos, né? O Brasil tem um programa de concessões muito bem trabalhado aí pelos governos, e nós estamos com muitos investimentos acontecendo. Esse ano, né, Borim, Ana Patrícia e Paula, nós estamos com 280 bilhões de investimentos, segundo números da ABDIB. É um recorde da série, tá? 280 bilhões de investimentos em infraestrutura, boa parte disso em transporte. Ano que vem nós teremos no Brasil um recorde ainda maior, segundo os dados da ABDIB, Associação das Indústrias de Base, de 300 bilhões de investimentos, né, sendo capitaneados para o setor de infraestrutura. E o Brasil precisa, porque o Brasil é um país continental, né, estamos aqui em Belém, imagina fazer um transporte de Belém a Porto Alegre, quão desafiador é isso. A Ana Patrícia sabe muito bem, porque nasceu aqui, né, é aqui de Belém, então sabe, mora em Brasília, mas está sempre nessa ponte aérea Belém-Brasília, sabe quão distante é. 80% desses investimentos que estão sendo realizados são investimentos privados, né? É um número que pouca gente sabe. A gente ainda acha que investimento público domina a agenda da infraestrutura, mas 80% já são investimentos privados. Boa parte deles captado por meios de debêntures, né? Que são aqueles títulos que as empresas emitem, né? A Rumo emite, a Rumo está aqui, a Paula da Rumo, emite debêntures, e são títulos privados, captam dinheiro no mercado financeiro para fazer esses investimentos. Só na questão da adaptação climática, né, o Banco Mundial fala que tem que ser investido cerca de 1,2% do PIB. Né? Isso representa, mais ou menos no Brasil, uma necessidade de 150 bilhões de investimento para a gente melhorar a nossa infraestrutura. E o detalhe, 150 bilhões de investimentos todo ano, por ano, até 2050. Né? A gente está vendo aí, a gente viu Porto Alegre ano passado, uma enchente que destruiu o aeroporto, destruiu a cidade.
Semana passada, a gente viu um episódio de um tornado, né, na região oeste do Paraná, que destruiu uma cidade em fração de segundos, né? E tudo isso precisa ser reconstruído e nós sabemos que a reconstrução ela custa muito caro, né? Então a gente precisa de financiamento, a gente precisa de recursos para isso e é por isso que nós temos aqui 3 representantes aqui que vão dar o caminho das pedras aí, como é que a gente pode financiar todos esses investimentos. Eu vou pedir licença às 2 senhoritas que aqui estão, mas eu vou começar pelo BNDES, porque a gente teve um anúncio muito importante, Borim, eu acho que foi ontem que vocês anunciaram, uma nova capitalização do Fundo Clima. O Fundo Clima, acho que hoje talvez seja o principal instrumento de captação de recursos sustentáveis para a sustentabilidade, talvez na América Latina, né? Vocês anunciaram ontem, eu li nos jornais, acho que lá na Blue Zone, vocês fizeram um anúncio grande de uma nova captação. Conta pra gente que captação é essa. No meu número, até onde eu parei, o Fundo Clima tinha captado uns 10, 11 bilhões, né, numa primeira emissão que foi 2023, 2024, e agora a gente tem uma segunda emissão. Quanto que a gente vai ter de recurso aí para os próximos meses, anos, para poder trabalhar a sustentabilidade no Brasil? Maravilha, Rony, obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer falar aqui sobre esses assuntos que a gente gosta tanto, né? A gente está no dia a dia trabalhando com esses assuntos e é muito bacana falar, principalmente aqui com essa companhia da Paula, da Ana Patrícia e do Rony, lógico, aqui mediando. Esse anúncio foi realmente muito significativo. A gente está muito animado com esse anúncio que foi feito ontem pelo BNDES. O total, Rony, foram 21 bilhões de recursos para o Fundo Clima e para projetos verdes também. Então, foram diversas instituições internacionais e multilaterais. O BID foi o maior doador, com 11 bilhões de reais. A gente teve um consórcio de bancos de desenvolvimento europeus, a AfD, o KfW da Alemanha, né? A AfD da França, KfW da Alemanha e o CDP da Itália doaram mais 6 bilhões. O JICA doou mais alguns bilhões e chegamos nesse total de 21 bilhões. É um recurso muito significativo, né? E esse recurso, ele é justamente voltado para o financiamento de projetos verdes, para a descarbonização, para projetos verdes, para mitigação e para adaptação também. E esse recurso é muito importante porque ele vai compor, por um lado, o Fundo Clima, que é, de fato, um dos principais instrumentos aí, junto com a Ecoinvest, né, que a gente vai falar daqui a pouco também. Vamos falar já, isso. E outros instrumentos, mas é um dos principais instrumentos de financiamento para projetos verdes e para viabilizar projetos que a gente não consegue financiar com os funding normal do BNDES, por exemplo, que é um funding com taxas de mercado atualmente, né, que a gente tem conseguido financiar os grandes projetos de infraestrutura. Então, a gente tem aprovado mais ou menos 80 bilhões por ano para a infraestrutura, com esse funding normal do BNDES, com taxas de mercado. Ele financia grandes projetos, né, grandes concessões de rodovias, todo esse grande ciclo de infraestrutura está tendo um papel muito relevante. Mas os projetos mais desafiadores, verdes, e que estão na fronteira tecnológica e ambiental, a gente precisa desse tipo de recursos, como o Fundo Clima e como esses recursos que a gente está captando, né? Porque eles vêm com uma taxa incentivada mais baixa do que a taxa de mercado. Então, com isso, a gente consegue, com esses 21 bilhões, a gente vai compor o Fundo Clima, que a gente está prevendo. A previsão para o ano que vem é que sejam 25 bilhões só para o Fundo Clima no ano que vem. E aí tem infraestrutura, mas também tem indústria verde, tem desenvolvimento urbano, tem diversas rubricas ali, e inclusive reflorestamento, né, que é uma das taxas, é a taxa mais incentivada do Fundo Clima, é o reflorestamento. Mas tem infraestrutura também, tem todos os setores que o BNDES apoia. Então, 25 bilhões para o ano que vem de Fundo Clima, e esses 21 bilhões eles vão compor também uma parte de recursos do BNDES também, que entram para a gente financiar projetos fora do Fundo Clima, mas também sendo projetos verdes que têm taxas diferenciadas. Então, são recursos muito importantes e eu acho que você tem instituições tão relevantes apoiando esse tipo de iniciativa, mostra a importância que elas têm e o reconhecimento internacional, né? Quando você tem o BID apoiando com 11 bilhões, esses bancos europeus, o BEI também apoiou, né? O Banco Europeu de Investimento apoiou também com 1 bilhão. Isso mostra o reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado pelo BNDES e pelos investidores aqui no Brasil, né? É uma chancela internacional
de qualidade e de que esse dinheiro está sendo bem investido, né? Então, acho que é uma notícia maravilhosa. Só para dar uma dimensão disso, o Fundo Clima tem sido 10 bilhões ao ano, desde o ano passado. Em 2023, quando no início da gestão do presidente Mercadante, era 1 bilhão por ano, só o Fundo Clima. Aumentou já para 10 em 2024. Esse ano a gente vai fazer 14. E o ano que vem, com esses recursos, a gente espera conseguir chegar em 25 bilhões. Então, é de fato muito positivo. E estamos abertos aí para receber os projetos. Acho que é muito bacana divulgar isso também para todos os interessados. A gente está buscando muito fazer isso aqui na COP, divulgar e atrair bons projetos, né? Atrair projetos verdes e que tragam aí novas ideias também, para a gente conseguir fazer essa transição, ajudar na transição climática aí que a gente está enfrentando. E sabe, Borim, o que eu acho bacana do Fundo Clima? Aqui a gente tem um público muito diverso, né? O Fundo Clima ele financia tanto grandes projetos numa ponta, como ferrovia, nós vamos falar com a Paula já sobre isso, mas ele financia projetos pequenos também. Então, assim, é um fundo muito eclético, vamos dizer assim, né? Você tem para todos os bolsos, né? Desde pequenos projetos, às vezes de reflorestamento, projetos sustentáveis aqui na região amazônica, como grandes projetos de uma ferrovia, de um porto, de uma rodovia, enfim, algo nesse sentido que consegue, né, uma eletrificação de se valer. Mas eu queria aproveitar a Paula que está aqui. A Paula, ela é head da área de sustentabilidade lá da Rumo, né? E eu sei que a Rumo é acho que é a maior operadora de ferrovias da América Latina, né, Paula? E eu sei que vocês estão com um projeto muito grande, muito robusto, que praticamente corta ali o estado do Mato Grosso no meio, né? É uma ferrovia que vai de Rondonópolis e vai subindo, vai até Lucas do Rio Verde, não é isso? Fala para a gente um pouco desse projeto. São bilhões de investimentos que estão sendo feitos lá. E como é que esse projeto, que obviamente vai se valer ou tentar se valer dos financiamentos aí do Fundo Clima, como é que esse projeto tem capacidade de ajudar nesse processo de descarbonização e esse financiamento verde que é o objeto do nosso painel aqui? Obrigada, Rony. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana, Borim. É um prazer estar aqui. Mais uma vez agradeço a CNT e a Movinfra por toda essa organização. Falar da Ferrovia de Mato Grosso, para mim, é um prazer, porque eu trabalho nela diariamente. E hoje, quando a gente projeta uma ferrovia desse porte, nós estamos falando de aproximadamente 740 quilômetros de uma nova ferrovia, a gente já pensa nesse projeto, por exemplo, priorizando as áreas antropizadas, que são aquelas áreas que já foram mexidas pelo homem, né? Então, a gente reduz o desmatamento nesses novos projetos. Para vocês terem uma ideia, além da construção da ferrovia, a gente também constrói os terminais ferroviários. O primeiro terminal que a gente está construindo e que a gente finaliza as obras para a inauguração em meados do ano que vem, ele tem desmatamento zero. Nós escolhemos uma área com zero desmatamento para a gente implantar esse terminal. Fica onde esse terminal? Esse terminal fica no município de Dom Aquino, no Mato Grosso. Dom Aquino, perfeito. Isso. A Ferrovia de Mato Grosso, ela vai, como você falou, Rony, de Rondonópolis, no Mato Grosso, até Lucas do Rio Verde, e ela tem um ramal até o município de Cuiabá. Isso. Então, estamos falando aí de 740 quilômetros. Como a gente já vem falando aqui, quem vem acompanhando a Estação do Desenvolvimento, a construção do quilômetro de ferrovia varia de 25 a 30 milhões de reais. Um quilômetro. Um quilômetro. Pode chegar a 30 milhões de reais para se fazer um quilômetro. Exatamente. Então, a gente precisa de um capital muito intensivo para construir ferrovias no nosso país, né? E, como a gente pôde observar no painel anterior, as ferrovias emitem 90% menos que as rodovias. E a gente tem apenas 16% na nossa matriz nacional. Um estudo do Observatório da Mobilidade demonstrou que seria importante, até 2050, a gente sair dos 16% para os 33%, para a gente trabalhar melhor no setor de transportes a redução de emissão dos gases de efeito estufa. A ferrovia ela já nasce muito mais eficiente, quando a gente compara, por exemplo, com o modal rodoviário, que é a grande maioria no nosso país. O país hoje nós temos aí mais de 65% da matriz rodoviária, né? E é impressionante, né, a quantidade de emissão que isso causa, né? Porque o caminhão ele queima diesel e ele transporta a carga quase que a granel, assim, né? Cada caminhão.
O trem não, o trem já consegue levar em grande quantidade, realmente. Eu queria passar agora para os trilhos, mas agora para os trilhos de passageiro, né? Vamos sair um pouco dos trilhos de carga, né? Que são tão importantes para o país, nós vamos para os trilhos de passageiro. Eu vou pedir para a Ana Patrícia, eu vou usar a Ana Patrícia aqui, no bom sentido, em dois aspectos. A Ana foi do Ministério da Fazenda até pouquíssimo tempo atrás e agora é presidente da Associação Nacional de Transportadores sobre Trilhos no Brasil. Então eu queria que você falasse, Ana, um pouquinho, primeiro da importância do transporte de trilhos e quão desafiador é fazer trilhos no Brasil, nas nossas metrópoles, nas nossas capitais, e quão importante isso é, e quão caro isso é. E eu queria que você aproveitasse na sequência e falasse de uma outra fonte de financiamento para esses financiamentos, né, que é o EcoInvest. Né? Como você estava no Ministério da Fazenda, você trabalhou bastante com o EcoInvest, que eu sei lá, e parece que EcoInvest tem notícia nova também, né? Porque parece que eles já fizeram um pré-anúncio no Ministério da Fazenda que amanhã o ministro Fernando Haddad vai anunciar o 4º leilão do EcoInvest para poder fazer mais uma captação de recursos. Já foram captados até agora, acho que 35 bilhões de reais. Então, assim, acaba que Fundo Clima é um caminho, né? E EcoInvest pode ser um outro caminho e pode ser um caminho, inclusive, para poder financiar, e vai ser, para poder financiar transporte sobre trilhos de passageiros. Eu sou fã do transporte sobre trilhos e eu sempre ando, né, de transporte urbano. Sou testemunha. E eu mando foto para ela. Eu vou para São Paulo, pego o trem da CPTM e tiro foto dentro do trem da CPTM e mando para ela. Vou no metrô de São Paulo, mando foto para ela. Vou no metrô de Salvador, mando foto para ela. Porque, de fato, antes mesmo de falar em eletrificação, que é muito importante eletrificar a frota, mas a gente tem que lembrar que o carro ele é um transporte individual. Então, acho que é muito mais importante a gente partir para o transporte público, de massa, de qualidade, e isso tem tudo a ver com o transporte de trilhos, né, Ana? Perfeito. Boa tarde a todos. Boa tarde. Borim, Paula, Rony, a todos que estão aqui nos escutando. É sempre uma honra estar nesse palco aqui, dividindo com vocês a nossa experiência. E desde já me coloco à disposição depois. Eu adoro ver esse público jovem que realmente está aqui para aprender. Eu me coloco à disposição caso vocês tenham alguma outra questão quando acabar aqui o painel. Bom, gente, como disse o Rony, hoje eu trabalho com transporte passageiro sobre trilhos e é importante, antes de tudo, apresentar para vocês o que é esse setor. O setor de transporte passageiro sobre trilhos, ele é um setor extremamente despoluidor, na medida em que ele transporta uma quantidade muito grande de pessoas numa mesma viagem, e ele hoje emite 2 gramas de CO2 equivalente comparado com ônibus, que é 16, comparado com individual, que é 124. Então, de fato, a gente tem no transporte sobre trilhos um transporte extremamente limpo, verde. E aqui, por que é importante a gente falar de Green Finance quando se trata desse transporte? É porque é um transporte extremamente intensivo de capital. É caro construir trilhos, né? Então, é preciso que a gente tenha incentivos e taxas atrativas para poder tornar essa escolha uma escolha atraente para quem vai investir. É importante também dizer que é um transporte que ele depende muito de transporte de recursos públicos. Aquela necessidade de blending que a gente fala. É preciso o investidor privado ser parceiro, mas o público também entrar, porque no transporte público no mundo é difícil, não é dizer que não existe, porque existe. Muito poucos, mas a grande maioria, quase 95%, depende de recurso público para tornar o transporte sobre trilhos no Brasil, na mobilidade urbana, esse metrô, trem, VLT, atrativo e equilibrado financeiramente. Então, daí é importante a gente falar de Green Finance. E também é importante falar dos próprios riscos que a gente tem. A gente tem risco regulatório, a gente tem risco de demanda, e isso tudo são riscos para que do investidor privado na hora dele escolher investir nesse transporte. E aí, falando um pouco dessa questão de políticas públicas, eu trago aqui, antes de falar do EcoInvest, muito mais uma provocação. Aqui, a gente tem, na pessoa do Borim, a gente tem um grande parceiro, que é o BNDES, quando se trata de transporte. O BNDES, ele financia a compra dos trens, lá em São Paulo, na linha 6, né, que é a linha Universidade, linha Laranja. O BNDES está ali apoiando a compra desses trens, a própria obra, enfim, várias e várias iniciativas a gente tem o BNDES. Mas a gente precisa cada vez mais de novas
fontes, né? E aí vocês falam, vamos falar de mercado de carbono, então? Vamos, mas a gente precisa rever. Porque o que acontece? Quando foi construída essa política pública, ela foi construída com base em quem polui. Mas, no nosso caso, há 10, 20 anos atrás, as pessoas que investiram em transporte de passageiros sobre trilhos, que tem uma frota de mais de 80% eletrificada, eles já decidiram não poluir. E agora a gente precisa criar instrumentos e incentivos, mesmo para esses que já não poluem. Então, o mercado de carbono, quando ele foi construído nesse primeiro momento, que eu acho muito... É verdade, é verdade. Que eu acho muito importante, desde já, qualquer instrumento novo é importante para despoluir, mas a gente precisa de incentivo, a gente precisa de recurso, Rony. Então, é aquela história do paradoxo do bom comportamento. Como a gente já não polui, a gente imagina que lá na frente, se não houver uma mudança na política pública de mercado de carbono, a gente não vai poder vender créditos daquilo que a gente deixou de poluir. Então, é importante a gente falar sobre isso também. Antes de você falar de EcoInvest, eu acho interessante isso que você falou, porque mundialmente, né, o parâmetro é assim, você parte de um parâmetro de poluição, né, então, ou seja, eu sou um poluidor, até então eu vinha sendo um poluidor, e como eu poluía muito, né, se eu reduzir 10%, ou 20%, ou 30%, eu estou sendo beneficiado pela política de incentivo, porque eu estou poluindo menos comparado com o que eu poluía no passado. Isso. Mas e a empresa que já nasce, o empreendedor que já nasce poluindo pouco ou não poluindo nada? Não tem um incentivo para esse cara, porque esse cara já nasce despoluindo, né? Então, a gente tem a referência, quem polui muito vai poluir menos, meus parabéns. E quem já nasce não poluindo? Cadê os parabéns dele? Cadê o incentivo para ele? Ele não é o que chamam de agente regulado, ele acaba não entrando como sendo um agente regulado. É isso, exatamente. E aí, mas eu tenho esperança. Borim vai me ajudar na hora de regulamentar agora a lei de mercado de carbono, a ver a construção de alguma ideia que a gente possa lá na frente vender nossos créditos para quem precisar comprar para neutralizar a sua emissão. E outro exemplo muito latente em relação a decisões políticas é que hoje, pegando o Rio de Janeiro, gente, no Rio de Janeiro a gente tem de trilhos o metrô do Rio de Janeiro, que é operado pelo Metrô Rio, e tem o trem, que é da Supervia. Hoje, se o passageiro ele pegar trem, falando de integração tarifária. E tem o VLT Carioca. Isso, né? mas que é operado pela Motiva. Exato, mas pegando a tarifa do trem com a tarifa do metrô, que são dois transportes menos poluidores na cidade do Rio de Janeiro, você vai pagar uma tarifa mais cara do que se você pegar metrô e ônibus, ônibus e ônibus, trem e ônibus. Isso é a maior loucura do mundo. Que coisa, Isso né? é a maior maluquice do mundo. Então, quando a gente for ter decisões de política pública, o que priorizar, onde integrar, que seja, então, com esse olhar de sustentabilidade, que seja um critério importante na hora de tomar decisão. E assim, a gente quer ver no mercado de carbono, a gente quer ver no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, quando decide sobre integração tarifária. Perfeito. Esse é o recado que eu queria deixar. Mas você não vai escapar, não, porque agora eu quero falar com a Ana Patrícia e até então o Ministério da Fazenda. Eu quero falar de EcoInvest, né? Porque eu li uma matéria hoje que o ministro Haddad amanhã dia 14, né? Sexta-feira. O tempo aqui voa, né? Amanhã o ministro Haddad parece que vai fazer um anúncio com relação a uma nova emissão, quarto leilão do EcoInvest. Explica pra gente qual é a lógica do EcoInvest. O EcoInvest é um programa do Ministério da Fazenda, via Secretaria do Tesouro Nacional, que foi mais um instrumento criado pelo governo federal para captar recursos e colocá-los à disposição daqueles mercados que são entendidos como mercados prioritários de despoluição. E o EcoInvest ele tem alguns usos, vamos chamar assim. O primeiro deles é esse aí que trouxe o Rony, que o que acontece, o governo federal, ele busca a mobilização de capital privado. Então, ele define os setores prioritários, aqueles em que ele quer que o dinheiro seja investido e que entes internacionais tragam esse recurso para dentro do Brasil e o governo federal, então, ele faz uma complementação desse valor. O Rony me coloca numa situação complicada, faz quase um ano e pouco que eu saí do Ministério da Fazenda, mas naquela época botava 2 vezes mais. Primeiro leilão, acho que foi 5 vezes 5 mais. vezes. Fez um leilão com 2 e aí o leilão venceu com 5, né? Pronto, exato. E aí vocês veem, que legal, porque a gente consegue primeiro, captar recursos
do exterior para dentro do Brasil e a gente ainda multiplica esse isso. valor aqui dentro. É muito legal. Outro uso que o Apple Invest faz é a questão de proteção cambial. Porque o que existe Importante. hoje é que há muitos investimentos que são feitos em dólar, né? Comprar trem geralmente é em dólar. Está comprando, por exemplo, da China ou da França, via Alstom, enfim. E é investimento em dólar. E o dólar, vocês percebem, né, pelo noticiário, que ele flutua muito. Então, para quem compra em dólar, hoje está pagando um valor, lá na frente está pagando outro. Então, o EcoInvest também é um instrumento que faz esse uso de buscar trazer um equilíbrio, né, uma previsibilidade em relação a quanto o investidor vai pagar desse dólar que ele captou. E, então, é um instrumento também muito importante nesse sentido. Eu costumo dizer que o EcoInvest é uma espécie de uma vaquinha, né? O governo vai lá e fala, eu vou botar 10 bi. Quem casa mais comigo, né? Então, um banco levanta e fala, opa, você põe 10, o governo põe 10, porque, obviamente, ele vai botar 10 bi, para o vencedor desse leilão vai administrar os 10 bi do governo. Obviamente, então tem um negócio aí. E aí o banco tal fala, eu cubro 2 vezes, eu boto 20 bi. Então, é 10 mais 20. Então, já são 30, né? O outro fala, não, eu boto 4 vezes. Então, é 10 mais 40. E assim vai. O primeiro leilão, eu acho que abriu com lance de 2 vezes e acabou que fechou em 5 vezes, né? E a gente tem um leilão, o terceiro leilão, parece que está previsto agora para dezembro, né, dia 19 de dezembro, e agora vai ter o anúncio do quarto leilão. E o que eu fiquei sabendo pelas notícias de primeira mão que saíram hoje, é que o quarto leilão, o foco é investimento na região amazônica, né? Está dentro desse pacote de melhorar a mobilidade na região amazônica, né? Tanto mobilidade interna quanto a mobilidade externa. Então, esse quarto leilão é foco na região amazônica. O terceiro leilão parece que foi biocombustível, né? Etanol, biometano e por aí vai. Bom, muito bem. Na região amazônica, a gente queria ver um VLT saindo ali na... Oh, meu Deus. Augusto Montenegro. Da Augusto Botaram Montenegro. um BRT, que está funcionando bem, mas quem sabe daqui a alguns anos a demanda aumenta de um tanto que a gente põe um VLT ali, hein? Fica bacana, hein? Acho que Fica o Belém bacana. merece. Aí, ó. Bairrista, né, lá? Só paraense. Muito bem, muito bem. Bom, deixa eu pegar um gancho aqui, voltando para o Borim, porque quando a gente fala em Green Finance, né, finanças verdes e tal, a gente tinha um dilema mundial quando a gente fala em finanças verdes, que é como é que a gente enquadra o que é verde e o que não é verde. Porque eu falo que finanças verdes, Green Finance, ser verde, é um estado de espírito, né? Pode ser tudo como pode ser nada. Então tem que ter um critério. É igual quando a gente fala que assim, eu sou um cara fitness. O que é um cara fitness? Depende. Tem cara fitness que corre 60 quilômetros e tem outro que dá uma caminhada de 10 minutos e fala que é fitness. Então, tudo pode ser fitness, assim como nada pode ser fitness. Tudo pode ser green, também nada pode ser green. E é para isso que vem o tema da taxonomia, que é um nome difícil para uma coisa simples. Você fala, taxonomia, o que é taxonomia sustentável? É basicamente você ter ali um manual, um critério, né, que fala o que de fato, é verde, o que não é verde, o que pode ser financiado ou não. O Brasil deu um passo gigantesco agora, recentemente, semana passada. Quer dizer, você vê que a COP acaba fazendo uma onda que tudo acaba acontecendo e acaba desaguando aqui na COP. Semana passada, o governo brasileiro publicou finalmente a taxonomia sustentável brasileira, né? E isso tem muito a ver com o acesso ao crédito, né? Porque só pode ter acesso à Green Finance quem se enquadrar nessa taxonomia. Queria que você comentasse, Borim, a importância dessa taxonomia para a gente qualificar esses processos, especialmente lá no BNDES. Vocês vão usar a taxonomia lá, não vão? Não, ótima pergunta, Rony. E acho que é interessante a gente falar desse aspecto, olhando até na linha do que você falou, que a COP ela provoca um movimento grande, né, de várias iniciativas que convergem, mas acho que vale a pena a gente até olhar de uma maneira mais ampla de 2023 para cá, né, a mudança que a gente teve em relação às políticas climáticas, né. Há 5 anos atrás, o Brasil, por exemplo, não conseguia emitir green bonds lá fora, porque a gente estava num momento de aumento de desmatamento, de explosão de desmatamento na Amazônia, e o Brasil tinha até dificuldade para emitir green bonds, que é algo que credibilidade mesmo, credibilidade, né? Em relação à política ambiental. De 2023 para cá, a gente teve uma série de iniciativas, né? Então, a gente teve
lei dos combustíveis do futuro, lei do hidrogênio verde, a lei do mercado de carbono agora sendo regulamentada. A gente tem o EcoInvest, tem o Fundo Clima, que, né, escalou de 1 bi para 10 bi em 2024 e agora deve ir para 25 bi. E agora a gente tem a taxonomia verde. E aí, falando dos green bonds que o governo não estava conseguindo emitir, no mês passado, há 1 ou 2 meses, o governo conseguiu fazer uma emissão que foi tão bem sucedida que foi com uma taxa de juros mais baixa do que o rating do país. O Brasil não tem rating de país de investimento, né? E o Brasil conseguiu emitir na taxa mais baixa em, sei lá, 15 anos, 20 anos. Então foi super bem sucedida. E mostra a credibilidade e as políticas que vêm sendo feitas em relação ao meio ambiente, em relação à transição ecológica, né? E a taxonomia, que foi anunciada na semana passada, é um passo importantíssimo. O Brasil estava atrasado em relação a isso, né? A gente deveria já ter começado esse esforço anos atrás. E é muito positivo que, depois de todo o esforço que o Ministério da Fazenda fez, junto com o Ministério do Meio Ambiente, acho que está há cerca de 2 anos desenvolvendo, né, essa taxonomia. Teve diversas conversas com a sociedade e, finalmente, o governo conseguiu colocar essa taxonomia na rua. O BNDES tem uma taxonomia própria, a gente vai estudar agora a compatibilidade, né? A gente publicou a taxonomia do BNDES em 2024, mas isso é fundamental para você balizar a discussão, né? Como você falou, ter os critérios claros do que é verde e o que não é verde. Até porque o que a gente vê, em alguns casos a gente já viu, né, em outros países, é você ter o greenwashing, né? Você pegar projetos que não são verdes e se utilizarem de recursos como os recursos incentivados, né, como esses do Fundo Clima, coisas assim, para fazer coisas que não são verdes, né? É como se fosse uma lavagem de dinheiro verde. Se beneficia e usa para outra coisa. Planta 10 árvores e fala que cumpriu. Exatamente. Isso. Pinta o telhado da casa de verde, né, e fala que está economizando energia, né? Exatamente. Então a taxonomia, ela é um avanço muito grande para você ter esse parâmetro, estabelecer de fato o que são os investimentos verdes e o que não são. E ela aponta um caminho, né? Aponta para onde a gente tem que ir. Quais são os investimentos que a gente tem que priorizar, como esses investimentos devem ser feitos, como devem ser os projetos. Então é um passo fantástico, é um marco muito importante e acho que está dentro de um movimento muito grande do país, que é importante a gente reconhecer, de mudança em relação ao tema climático, né? Não, e excelente. Só para fechar, um dado muito interessante também que saiu na semana passada, que eu achei muito impressionante. Saiu a estimativa de emissões em 2024 do Brasil, né? E o Brasil é um país que tem uma situação diferente da maioria dos países, porque 90% da energia elétrica produzida já vem de fontes renováveis. Então você pega a China, por exemplo, a principal fonte de energia é carvão. Então emite muito carbono na geração de energia. No Brasil, 90% já vem de fontes renováveis. O problema do Brasil é o desmatamento e o uso do solo, né? É isso que gera carbono no Brasil. Em 2024, com o controle do desmatamento na Amazônia, a gente teve uma queda de 17% nas emissões de gás carbônico. Fantástico, né? 17% de queda em um ano. Então, acho que é isso. É um movimento muito grande que está sendo feito e acho que a taxonomia vem meio que como uma cereja do bolo aí, junto com a COP, de todo esse para organizar isso tudo, né? Desde 2023. Eu estava vendo o inventário, né? Saiu o estudo da coalizão dos transportes, né? Transporte representa 11% das emissões do país, né? São 2,3 trilhões de toneladas de CO2 equivalente, né? E transporte representa 260 milhões de toneladas equivalentes. Então, assim, a grande questão mesmo parece que tá o pesado dessa emissão é a questão de uso do solo, né? O uso da terra, realmente, questão dos desmatamentos, queimadas, etc. Mas o transporte tem ali também a sua contribuição. Agora, o que me chamou muita atenção é que dentro do setor de transportes, o peso do setor rodoviário, né? O setor rodoviário ele responde por 93% das emissões do setor de transporte, né? E por que isso acontece, se a gente for pensar? É porque a gente está transportando, o caminhão ele tem um papel no transporte, né? Até ali, 400, 500 quilômetros, vai de caminhão, funciona. Mas não é comum no mundo afora você ver um caminhão sair de Rondonópolis, por exemplo, e ir até o porto de Paranaguá transportando soja. Porque são 2.000 quilômetros de distância. Então, quando a gente fala isso para um chinês, para um americano, para um europeu,
Ele fala, como assim? O caminhão no Brasil roda 2.000 quilômetros? Ele nem entende. Ele fala, mas o caminhoneiro dorme aonde? O caminhoneiro dorme na beira da estrada, porque ele vai uma viagem dessas são 3, 4 dias para ir, 3, 4 dias para voltar. Então, assim, não é normal transportar cargas pesadas, como minério, como soja, como milho, como algodão, como todo o agronegócio, dessas longas distâncias. E aí vem a importância da mudança de modal. E aí vem ferrovia e vem também hidrovia, né? O Brasil é um país abençoado, com muitos rios navegáveis, de grosso calibre. Quem é de Belém sabe bem do que eu estou falando. Os rios aqui parecem oceanos, que você olha para o lado, você não vê o lado de lá. Se você pegar um barco e ficar no meio do rio, você se perde ali, não sabe onde está, para que lado você vai. Então a gente tem a vantagem das hidrovias e também das ferrovias. E falando em ferrovias, Paula, eu queria voltar para a Rumo, porque eu sei que a Rumo foi, a vice-presidente de vocês, a Natália Marcassa, que é muito amiga nossa, ela deu uma declaração recentemente, aqui na COP, ela estava aqui até ontem, falando que a Rumo foi pioneira na emissão de green bonds, de captação de título verde, captando dívida, para a ferrovia de carga, né? Acho que vocês foram os primeiros a emitirem. Eu acho que vocês fizeram isso em 2020, né? Esse recurso foi direcionado para onde? E você já tem algum cheiro, alguma noção de retorno desse investimento? Quais são os números que envolvem esse investimento? É isso mesmo, Rony. Foi em junho de 2020, né, a Rumo realizou a primeira captação de green bonds para ferrovias na América Latina. Olha só. E depois também em 2021 e em 2023, no total de 500 milhões de dólares. Né? Esse recurso ele foi investido na substituição e modernização de material rodante, então modernizando a nossa malha para trazer mais eficiência logística também. Foram adquiridas locomotivas que também reduzem cerca de 6% do consumo de diesel. Os vagões com maior capacidade e que possibilitou com que a composição da Rumo, agora em 2025, tenha 135 vagões, então a gente transporta mais carga. E a duplicação também de linhas férreas, novos pátios e extensão de cruzamentos. E também a incorporação do Trip Optimizer, que é um sistema que é como se fosse um piloto automático, que ele analisa a melhor velocidade, né, a velocidade ótima e as paradas do trem, porque é isso que faz com que a gente consuma... O presidente da Rumo falou isso aqui ontem, o Pedro Palma comentou isso aqui ontem, né? Que ele otimiza, né, a locomotiva, o comboio todo, para consumir menos combustível. Sim, sim. Como é que chama? Trip Optimizer. Isso. Legal. E voltando um pouquinho ao assunto anterior, né, do tamanho de investimento que requer uma ferrovia, a Rumo também está construindo um terminal portuário, junto com outros parceiros, no Porto de Santos. E lá se vão mais 2,5 bilhões de reais. Né? E esse terminal ele é importante exatamente por conta da extensão da malha ferroviária que a Rumo vem promovendo no Brasil. Então, o acesso a fundos, né? E aí a gente observa que a ferrovia, ela, ainda mais nesses projetos, como eu falei, da ferrovia de Mato Grosso, que você já opta por instalar uma ferrovia onde você vai causar menos impactos ambientais, onde você não vai cruzar áreas sensíveis, áreas ambientalmente sensíveis, como terras indígenas, unidades de conservação, terras quilombolas, optando por áreas que já ocorreu desmatamento, onde não vai ocorrer novos desmatamentos, e que ainda gera uma compensação ambiental muito alta. Né? Então, só na ferrovia de Mato Grosso, cujo licenciamento se dá pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, lá a compensação ambiental é 1% do valor de investimento. Poxa, estão sendo investidos muitos bilhões lá, né? Exatamente, em Eu compensação. acho que quase 20 bilhões, é isso? O Pedro falou isso aqui ontem, né? Exato. Então, a gente está avançando no acesso ao Fundo Clima. Acho que tem que adequá-lo à realidade do Brasil, né? Como a gente falou mais cedo, a ferrovia é importante para grandes distâncias, levando em consideração
todo o nosso território nacional, nosso relevo. Então, o uso de biocombustíveis é uma saída importante, né? Mas eu acho que tem vários elementos que o setor já olha no momento em que nasce um projeto. E, olhando aqui para o Felipe, eu lembrei do programa de sustentabilidade para a infraestrutura da NTT, onde ele já trata diferente ferrovias de rodovias, para a gente aderir ao programa. Então, é bastante importante a gente trazer essas particularidades de cada modal e entender a melhor forma de investir e conseguir financiamentos. Fica, inclusive, a dica, né, Felipe? Vocês publicaram hoje, né, o programa de sustentabilidade da infraestrutura para rodovias e para ferrovias, né? Então, fica a dica aí, que é um negócio super bacana também, que a NTT incentiva bastante essa questão dos investimentos verdes, né? Mas, Paulo, eu queria aproveitar a sua presença aqui, porque eu queria apertar o Borim agora com essa história de fundo clima para ferrovia. Vocês vão entender por quê. Recentemente, eu tive na Inglaterra, e eu andei muito de trem na Inglaterra. E lá na Inglaterra, a Europa vem sempre com uma conversa de que os trens na Europa, eles são elétricos, e que, portanto, aqui no Brasil, a gente só deveria financiar a ferrovia elétrica. Essa era a conversa do início. Mas eu fui lá na Inglaterra, e não é bem assim, não. O trem sai elétrico de Londres, ele passa ali, talvez, os primeiros 50, 60, até 80 quilômetros elétrico, e depois a rede elétrica acaba, ele abaixa a plataforma e ele vira diesel, e depois ele toca por diesel. Porque a gente sabe que é muito difícil você eletrificar uma rede de 300, 400, 500 quilômetros de trilho. Você imagina a Rumo se tiver que eletrificar 700 quilômetros. 14 mil quilômetros, que é a malha total da Rumo. Você vai eletrificar de Santos a Rondonópolis? É impossível. A Europa não faz isso. Então, assim, o trem na Europa é elétrico, pero no mucho, mais ou menos. É sim, os primeiros 80 quilômetros. Depois não, depois ele é diesel e ele segue diesel até o fim do mundo lá, não tem problema. Mas ele vai no diesel. Aí, quando veio aqui no Brasil, Fundo Clima no início, e aí eu quero que depois você se defenda, porque tem defesa, mas o Fundo Clima vinha com essa história, nós não vamos financiar nada de locomotiva diesel, porque nós só vamos financiar locomotiva elétrica. Melhorou, né? Melhorou. Aí eu queria te dar esse gancho. Já melhorou, mas pode melhorar mais, Borim. Pode melhorar mais. Uma pena que a Luciana foi embora, que a Luciana sentou aqui, ela tinha que ouvir isso. Ô, Borim, deixa eu dar uma apimentada nessa história. Tem a questão também, o exemplo, já que a gente também está falando do setor portuário, da aquisição para portainers, por exemplo, né? Então, aqueles guindastes dos portos, né? Os guindastes dos portos, né, para carregar os containers, existe também uma exigência do banco que ele tenha um percentual de produção nacional, mas não existe isso no Brasil também. Então a gente também não consegue seguir nessa forma. Vamos lá, acho que tem dois temas aqui, né? Isso. Me botaram na fogueira. Aí, ó, aqui. na fogueira. Mas vamos lá. Mas é uma fogueira boa, porque vocês estão indo super bem, vocês estão evoluindo muito. É isso, acho que são temas muito relevantes mesmo e que a gente precisa discutir. Então a gente tem dois temas aqui, né? O Fundo Clima e a questão de conteúdo nacional, né? De produção nacional. O Fundo Clima, a gente tem essa discussão da ferrovia, ela é extremamente importante no Brasil. Porque o Brasil, como você estava falando, Rony, a nossa matriz de transportes é totalmente desequilibrada em favor das rodovias. A carga no Brasil, 68% da carga circula via rodovias. Isso é totalmente fora do padrão comparando com outros países. Os outros países você tem isso 30%, 40% no máximo em rodovias. O resto é via ferrovia e hidrovia, que poluem muito menos, né? Hidrovia claramente é o modal que menos polui, mesmo quando você tem ali a diesel, as barcaças, né, os empurradores a diesel, é quase zero de emissões, né, porque é muito baixo o consumo de energia. Mas mesmo com ferrovia, se você sai da rodovia e transporta aquela mesma carga para a ferrovia, você reduz as emissões em coisa de 80%, 90% às vezes. Então ela tem um impacto de descarbonização mesmo quando você tem a locomotiva a diesel. Então essa discussão do Fundo Clima é importante ela ser feita mesmo. E eu acho que a taxonomia pode até ajudar nisso, inclusive. Ajuda. E é uma discussão que tem que ser feita, a gente tem que mostrar os dados, tem que discutir esses dados, levar para os ministérios, né? O Fundo Clima tem uma governança que é muito ampla,
o BNDES participa, né, para definir quais são os usos do Fundo Clima. Isso não é definido pelo BNDES. É um né? comitê definido por grande. comitê. É um comitê grande, né? São 30 vários e tantos ministérios, membros, né? Tem sociedade civil. Eu acho que essa discussão é importante de ser feita mesmo. E a gente definir, né? Porque, de fato, tendo uma matriz desbalanceada, como ela é no Brasil, e tendo essa possibilidade de incentivar que sejam construídas ferrovias que levem a uma redução de até 90%, talvez faça muito sentido incentivar o setor, né? Então, acho que é um ponto bastante sensível, que acho que tem que ser discutido mesmo. Inclusive, a gente está fazendo, o BNDES está fazendo com a NTF um estudo que a gente deve publicar nos próximos dias, justamente trazendo esses dados sobre ferrovias, né? Sobre como essa matriz brasileira é desbalanceada em relação a outros países e o potencial que a gente tem de descarbonização adotando o modal ferroviário, né? Isso vai ser anunciado nos próximos dias. E falando também, o outro assunto é de conteúdo nacional, né? Mas aí a gente pega num ponto que é meio que a razão de existir do BNDES, né? Que Pois foi é. criado para... O BNDES foi criado em 1952 como um banco para financiar a infraestrutura. O primeiro projeto financiado pelo BNDES, inclusive, foi uma ferrovia. Foi a Central do Brasil. Olha só. É muito interessante Olha você só, ver, né? interessante. Está no sangue do banco. É. E também para apoiar a indústria nacional, né? Então a gente de fato tem uma limitação para apoiar De política industrial, importados, né? É. Mas os portainers a gente consegue apoiar, sim, via Fundo da Maré Mercante. Então a gente tem alguns casos, como o portainer que não é produzido no Brasil, que a gente consegue apoiar. Então a gente tem mecanismos para apoiar, sim, para justamente viabilizar o investimento, não fazer com que um projeto que dependa de um equipamento relevante importado, que não seja produzido no Brasil, não inviabilizar esse projeto, né? Então a gente consegue apoiar sim, e o Fundo da Maré Mercante permite que a gente apoie esse tipo de investimento. Só para o pessoal entender, portainer são aqueles guindastes gigantescos, né, que tiram as cargas dos É o da navios, estação né? das docas? É aquele... Isso. É aquilo, mas aquilo hoje em dia é um negócio gigante, assim, é tipo 10 vezes maior que aquilo. É tipo das docas, só que os das docas são mais antigos, históricos, né, e tal. Hoje é monstruoso o negócio. E a maioria dos portainers, eles são fabricados na China, né? E só na China. Então não tem portainer no Brasil, não tem portainer nem nos Estados Unidos. É tudo chinês. Mas eu estou de olho no nosso tempo ali, a gente está premido pelo tempo aqui, mas eu preciso perguntar um negócio para a Ana Patrícia que é super importante, que é um número que me choca profundamente. Que no Brasil, ao contrário do mundo, né? O Brasil tem crescido a frota e o percentual de passageiros que usam transporte individual no Brasil. Você já me falou esse número e é inacreditável. Ou seja, tem aumentado, depois da pandemia, né, o transporte do carro próprio, do veículo próprio, da moto e tal, e tem diminuído o transporte público. Isso é a maior loucura do mundo. E aqui na COP a gente precisa discutir isso. Não faz sentido o ser humano achar que o caminho do futuro é o carro próprio, é a moto própria e não é o transporte coletivo de massa, como a gente vê aí. Você imagina Tóquio, você imagina Osaka, que são cidades com 20, 30 milhões de habitantes. Se todo mundo fosse sair com o carro na rua, acabou, você não sai da garagem de casa. Você não tira o carro da garagem. É impossível, é impossível. Até aqui em Belém, aqui na COP, a gente está vendo trânsito aqui em volta, porque não tem jeito, né, gente? Não cabe, é uma limitação física. Como é que lá na NP Trilhos vocês estão vendo esses números e o que vocês estão fazendo para a gente tentar reverter esse processo? Tá ótimo. Rony, obrigada pela pergunta. Mas antes de responder, sendo bairrista, você comentou sobre os rios serem as nossas ruas. Quem é de Belém, esse público aqui que está com a gente, imagino que seja em sua maioria, existe uma música muito bonita, que ela fala assim: esse rio é minha rua Mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Porque é exatamente isso, a nossa visão aqui de Belém, da importância dos rios para a mobilidade urbana. E essa música é muito bonita, é uma poesia que a gente tem aqui em Belém. Tem tudo a ver com transporte aquaviário, né, que a gente tem que desenvolver. E aí, respondendo essa sua questão, qual é o dado que eu trago para vocês? Tem uma pesquisa da CNT de 2017, que mostrou, antes da pandemia, né, que mostrou que o transporte público, a movimentação nas cidades, na verdade, era 50% transporte público, 50% transporte individual. Essa pesquisa foi repetida em 2025 e olhem
que absurdo o resultado. Hoje, o transporte individual corresponde a 68%. O que era antes transporte público de 50%, hoje é só 32%. Isso demonstra a necessidade, o colapso que as nossas cidades estão vivendo, né? Já vivem, não estão para entrar, já vivem, e a necessidade de fazermos investimentos. A gente falando agora de Green Finance, a gente tendo recurso, ainda assim a gente tem alguns desafios a serem vencidos. Aqui o Borim também, representando o BNDES, traz uma contribuição incrível para o transporte público. Do mesmo jeito, ao mesmo tempo que eles estão financiando, eles reconheceram a necessidade de nós termos projeto. Porque, Rony e Paula, se a gente não tem projeto, não adianta ter dinheiro. E no Brasil a gente tem falhas de projeto. Então, foi importante um estudo que o BNDES fez, onde ele identificou, nas 21 regiões metropolitanas, com mais de 1 milhão de habitantes, quais eram a demanda de transporte público de média e alta capacidade. Leia-se BRT, sob pneus, e os de trilhos, trem, metrô, VLT. E aí o BRT é aquele corredor exclusivo de ônibus, né? Exato. Sobre pneus. Exato. E o VLT é o corredor com trilho, né? Que é o veículo leve sobre trilhos, né? É mais ou menos assim. Entre 8 mil e 30 mil passageiros por hora sentido, BRT cabe bem, VLT cabe bem. 30 mil ou é metrô ou é trem. A diferença entre metrô e trem é a distância entre as estações. Porque o metrô, as estações são mais curtas e trem são aqueles de maior, daquele de 200. O trem do Rio de Janeiro tem 200 quilômetros de distância, né, de trilho, né, a linha tem 200 quilômetros e em São Paulo, idem. Então, realmente, são muito mais para atingir várias cidades do mesmo estado. Então, é importante que a gente, então, fale sobre a necessidade de termos projeto e os nossos instrumentos de financiamento verdes, eles também têm que apoiar esses tipos de projeto. Dentro do governo federal, por exemplo, existe o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que também traz, define ali quais são os projetos que são prioritários, né, para o governo federal. E daí, então, também a necessidade, na hora da escolha, de termos escolhas com base em critérios de sustentabilidade. No caso, explorando um pouco mais o que você trouxe em relação a essa questão da migração, está posto. Temos 32% apenas de transporte público e a gente precisa que as pessoas saiam do carro particular e venham para o transporte público. Quando perguntado para o passageiro o que faria você deixar seu carro em casa e pegar um transporte público, nossa pesquisa da CNT de 2025, o primeiro critério foi tarifa. Tarifa, segundo, qualidade. Terceiro, segurança. Tarifa, rapidez, atualidade e segurança. E aí fica confortável para mim. Quem entrega melhor que isso do que os trilhos nas cidades? Impressionante. Então é importante que a gente então só vence essa questão da tarifa. Estamos discutindo a tarifa zero no governo federal, né? Tarifa zero, tarifa social. É importante que às vezes não vamos falar necessariamente tarifa zero, uma tarifa social que já seja a participação da União, com recursos da União somados a estados e municípios, já vai ser de grande valia para diminuir a tarifa no transporte público, ano a ano, naturalmente, por questões inflacionárias, necessidade de investimento. A tarifa pública, a tarifa paga pelo passageiro, ela vem subindo e é necessário cada vez mais que tenhamos recursos e estados e municípios já estão no limite. É preciso que a União entre nessa equação e dê a sua contribuição para que a gente tenha tarifas mais módicas e, com isso, a gente tenha a migração do transporte individual para o transporte público. Não, excelente, pessoal. Vocês já viram aqui que o tema é super interessante, realmente, porque para a gente fazer essa transformação que nós precisamos fazer, isso precisa de financiamentos, precisa de ter funding, os desafios são gigantes. Eu costumo dizer que o Brasil é um país continental e nós temos aqui todos os desafios do mundo a serem superados e a gente consegue fazer isso muito bem, né? Belém é prova disso, né? Belém, a COP está sendo realizada aqui, contra tudo e contra todos, a COP está sendo realizada aqui, com qualidade, com debates profundos e muita coisa bacana acontecendo. Isso sem contar o legado que fica, inclusive legado na área de transportes, de mobilidade urbana. Fiquei super feliz quando eu cheguei aqui e vi os patinetes azulzinhos aqui em Belém, super bacana, que é outra coisa interessante, a mobilidade ativa, né? Super bacana, que também pode ser uma bela solução para deslocamentos mais curtos e tal. Eu acho que até a BNDES
se não financia, já vai estar financiando isso daí, porque também é um futuro muito promissor. Bom, pessoal, mas eu quero ficar dentro do meu tempo aqui. Eu sei que tem uma programação extensa aqui na Estação de Desenvolvimento. Queria agradecer a cada um de vocês pelas explanações aqui que vocês fizeram. Eu acho que é um tema que a gente pode seguir por muito tempo aqui, porque nós temos um Brasil inteiro para desenvolver e tudo isso vai depender de recursos, de financiamento. E eu acho que o BNDES está aqui para ajudar. A gente acabou não falando, mas tem outros bancos, né, Borim? Como o BASA, como o BNB, que são bancos de desenvolvimento regionais, né, locais. O BASA, inclusive, tem sede aqui em Belém, né? O BNB tem sede lá no Nordeste, acho que em Recife, se eu não me engano. Então, tem outras fontes também, mas o BNDES acaba sendo o pilar, aí, a peça central nesse sistema, né? Porque é o Banco Nacional, então tem uma pujança muito maior. Então, isso, queria agradecer a cada um de vocês pelo tempo. Obrigado quem nos assistiu. E fica aí mais um raciocínio, aí, mais uma ideia na cabeça de todo mundo de onde vem o dinheiro que financia a nossa infraestrutura. Obrigado, uma boa tarde, uma excelente COP para todo mundo.